Pergunta: considerando a localização dos maiores centros de poluição urbana, uma solução para reduzir de maneira eficiente os efeitos globais da poluição do ar seria a remoção de poluentes por equipamentos de controle, né? Então, por exemplo, você colocar catalisadores, você criar tecnologia que diminua a poluição, porque todas as outras aqui, ó, dispersão dos poluentes não resolve, concentração de poluentes em cidades específicas não resolve. Eu vou olhar lá o chat, tem alguém me chamando. Difusão do processo industrial em áreas subdesenvolvidas seria poluir essas regiões. Adoção de termoelétricas em regiões de industrialização recente também só iria piorar. Deixa eu ver aqui no chat. Porque não poderia ser a letra E? Porque a adoção de termoelétricas, a termoelétrica, ela gera poluição atmosférica, né? Esse é o grande problema. Por isso que eu sempre brinco que eu sou a favor das termoelétricas movidas a lixo, mas ela não é considerada uma solução perfeita. Por que não é uma solução perfeita? Porque ela gera lixo, gera poluição atmosférica. Tá? Então, seria a remoção, tirar esses poluentes aí através de equipamentos de controle, tá certo? Pode ir perguntando. E pode abrir o microfone também, gente, porque às vezes eu não vejo piscando aqui, tá? Porque pisca para mim aqui de laranja, mas às vezes estou concentrada aqui e não vejo. Peraí que passou muito. A número 2. O termo poluição deriva do latim polluere, que significa sujar, né? Então, poluir é sujar. Poluição é qualquer alteração provocada no meio ambiente, que pode ser um ecossistema natural ou agrário, um sistema urbano, ou até mesmo em microescala, o interior de uma casa. Então, sua casa pode estar poluída, suja, né? No sentido ali de estar toda alterada. Sobre a poluição do ar, é correto afirmar, exceto, né? A única que está errada aqui é a letra E, que fala que a poluição do ar atinge somente as cidades industrializadas. Na verdade, as cidades industrializadas, elas são mais atingidas, mas elas vão causar fenômenos, né, que vão se dissipar para outra cidade. Aí fala, mesmo assim, hoje em dia, já não é mais um problema tão grave se comparado às chuvas ácidas. A poluição atmosférica, ela é o problema mais grave da cidade, porque ela afeta diretamente a vida das pessoas que moram ali. Logicamente que a chuva ácida, ela pode atingir mais as cidades que não são industrializadas pela questão dos ventos, né, propagar essa chuva. Mas daí você falar que a poluição atmosférica atinge apenas as cidades industrializadas é falso. Você tem, por exemplo, cidades extremamente agrárias, regiões, por exemplo, onde tem queima de cana-de-açúcar, que o ar está muito poluído, principalmente com aquelas micropartículas, né, que é o material particulado. Tá? Então, por isso, por exemplo, que se proibiu a queimada no estado de São Paulo. Desde 2017, é proibido fazer queimadas para o corte da cana em São Paulo, justamente por isso, por causa da grande quantidade de poluição de material particulado que as pessoas ali tinham que enfrentar durante esse período aí de queima da cana-de-açúcar, tá? Dúvida, pode falar aí para mim, se alguém ficou com dúvida em alguma outra. Na número 3, fala assim, ó, o Brasil prepara parceria com a China para fabricar biocombustíveis na África, a exemplo do que faz com os Estados Unidos e Europa. A produção pode ser totalmente voltada, deve ser, para o mercado chinês, afirma o diretor do Departamento de Energia do Ministério das Relações Exteriores, André Lago. Lembrando aqui que é uma questão que está falando de 2010, né? 10 anos depois, com esse governo aí, não sei se o Brasil ainda tem essa parceria com a China. Nessa questão, eu até achei que não era muito a hora dela. Por quê? Porque ela fala em biocombustíveis, que é uma matéria relacionada aí à nossa, né, da poluição do ar, mas ela fala muito da questão das monoculturas, e a gente ainda não estudou isso, né? Então, assim, eu não vou aprofundar, porque senão eu vou antecipar a minha matéria próxima, tá? Mas é basicamente o seguinte, as pessoas deixam de plantar arroz, feijão, coisas que são para alimentação, para plantar, por exemplo, soja, que é para alimentação de gado, para exportar, e cana-de-açúcar, que é para a produção de biocombustíveis para exportar. Tá? Então, fala assim, a produção de biocombustíveis, de certa maneira, tem contribuído para a diminuição da produção de alimentos no mundo? Verdadeiro. Né? Por exemplo, você planta cana-de-açúcar e não planta arroz com feijão. Os biocombustíveis são utilizados em veículos como carros e caminhões integralmente ou misturados com os chamados combustíveis fósseis? Verdadeiro. Tanto a gasolina no Brasil quanto o diesel
tem porcentagens de álcool, por exemplo. No caso, a gasolina, álcool. E o diesel tem mistura de biodiesel. Eu acho que ele chama S10, o diesel que é vendido hoje no Brasil. Ele tem, eu acho que 12% de biodiesel. Então, o diesel que é vendido hoje, ele tem 10% de biodiesel. A gasolina chega a ter 23% de álcool. Então, a gasolina já vem com álcool, tá? Então, isso é regra do mercado brasileiro para diminuir o uso de combustíveis fósseis, tá? O emprego do biodiesel, apesar de apresentar baixos índices de poluição do ar, deixa a economia dos países, sobretudo subdesenvolvidos, mais dependente de produtos de petróleo? Não. Se você está investindo no biodiesel, você vai ter menor dependência de produtos aí derivados de petróleo, não é? Então, essa questão aqui, 3, está errada. A número 4 fala, os biocombustíveis produzidos em larga escala e com emprego de tecnologia moderna geram um custo de produção muito elevado, né, do que os derivados de petróleo? Na verdade, não, tá? O que se investe ali é a tecnologia. Se você consegue investir em tecnologia, você não tem esse elevado custo, não, tá? Então, a 4 também está errado. E a 5 está certa, que ela fala que a utilização de biocombustíveis apresenta vantagem de ser uma fonte renovável, ao contrário dos combustíveis fósseis. Então, aqui é a letra C, tá? Dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, porque, né, eu não sei o que vocês estão aí com dúvida. A número 4 fala que a urbanização é um processo que apresentou considerável intensificação com o advento aí da Revolução Industrial. Desde então, as cidades passaram a concentrar cada vez mais pessoas, atividades e mercadorias, produzindo importantes alterações na natureza local. O clima urbano atesta um aspecto dessas alterações, que eu falei com vocês que a gente pode chamar de microclima, né? Fato evidenciado de maneira clara na poluição do ar das grandes cidades. Quanto à poluição do ar nas grandes cidades, é incorreto afirmar. A única que está errada aqui no número 4 é a letra E, que fala que a concentração e a dispersão de poluentes na atmosfera ao longo do ano se mantém constante. O que a gente falou, né? Da questão da inversão térmica. No inverno, a dispersão dos poluentes ela se torna mais difícil. Aí fala que ela é imune às condições térmicas, e isso não é verdadeiro. Vocês entenderam essa questão? Ficou entendido aí por que está errado essa questão? Tiver dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, porque eu não estou vendo ninguém no chat, nem ninguém está perguntando. Número 5. Para evitar novos flagelos, eu não sei, eu fico em dúvida na quantidade de tempo, se eu posso ler tudo, vamos indo. Os eventos extremos de curta duração, como as chuvas intensas, que caíram em São Paulo e em outras cidades brasileiras, com trágicas consequências, vão se intensificar com as mudanças climáticas em curso, né, em algumas décadas. Então, o que quer dizer isso? Que as tempestades vão se tornar mais frequentes. E com as tempestades, aí, as grandes enchentes. Aí fala aqui que na década de 30, né, não ocorriam esses eventos de chuva extrema que ocorrem hoje na cidade de São Paulo, né? Isso é uma mudança climática, não necessariamente provocada pelo aquecimento global. Por quê? Porque ela pode ser consequência do que a gente chama desse microclima, né? Então, fala, é mais provável que a maior parte dessa mudança climática tenha origem na própria região metropolitana de São Paulo. Vou dar um outro exemplo, você pode até escrever aí, que eu não escrevi aqui, mas você pode escrever aí. No passado, vamos falar assim, lá nessa década de 30, São Paulo era conhecido como terra da garoa. Todo dia de madrugada caía aquela garoa fininha, né, em São Paulo, tá? Que seria, né, um sereno, vamos falar assim. Hoje não existe mais a terra da garoa, existe a terra das grandes tempestades. Isso é consequência desse processo de metropolização. Aí fala, considerando a dinâmica ambiental das grandes metrópoles e as circunstâncias dessa elevação do nível de chuva, está relacionado a quê? À ilha de calor, ao fato, né, da região central da área metropolitana ser muito mais quente. Então, as grandes tempestades vão cair sempre nas áreas aí mais quentes. A evaporação da água é muito maior, a concentração aí de chuvas também, tá? A número 6 fala, em um ambiente com elevado número de indústrias e circulação de veículos, como as regiões metropolitanas, as partículas em suspensão e os gases poluentes são levados para as correntes de convecção para as camadas mais altas da atmosfera. Esse é um movimento de convecção normal, né? Onde se dissipa.
O fenômeno meteorológico da inversão térmica, que ocorre geralmente no inverno, tem como consequência o impedimento dessa dispersão dos poluentes, causando problemas respiratórios na população. Tem uma questão que ela não está aqui, é uma questão de Enem que fala assim, de um professor que ele pedalava 13 quilômetros e tal para poder ir para a faculdade, para dar aula. E assim, ele achava que estava fazendo uma vantajona, né? Porque está indo lá pedalando e tal. Mas a região que ele pedalava era tão poluída que ele acabou tendo um problema lá relacionado à respiração, não sei se foi um câncer de pulmão, por causa da elevada quantidade de poluição que ele aspirava direto, né, do trânsito, vamos falar assim, dos caminhões, dos ônibus e dos carros que ele aspirava indo para a faculdade. Então a pessoa está lá tentando fazer uma coisa que seria boa para a saúde dela e acaba tendo um problema porque a poluição é muito grande. Né? Me lembrei dessa questão agora. Aí aqui fala, sinal alternativo que apresenta corretamente a causa da inversão térmica. Uma massa de ar quente penetra entre as camadas de ar frio, impedindo que esse movimento ascendente do ar. Então fica o ar frio embaixo e o ar quente em cima, como eu expliquei para vocês. E no meio fica o smog, que é a poluição, tá? Então a letra E. Ô, Carol. Oi. Um negócio que eu vi esses dias, que sobre, você lembra ontem que você falou que tem tanta poluição que nem dá para ver o sol direito? Uhum. Aí eu vi uma pesquisa Sobre isso? que a poluição ela não só afeta na saúde física, mas também na saúde mental. Porque ver o céu ajuda muito a pessoa. Tipo assim, a pesquisa é assim, quem olha para o céu é uma pessoa, entre aspas, melhor, porque ela tem noção do que ela é no planeta. E quando você tem isso, você acaba tendo mais problemas mentais, tipo ansiedade, depressão, por causa de ver o céu mesmo. Falando aí, Mariana, eu lembrei de outra coisa que não tem a ver com isso aqui agora, mas tem a ver com poluição, né? Não tem a ver com a questão da cidade. Quando a gente fala em poluição atmosférica, aquecimento global, não sei se vocês vão lembrar que tem um projeto de um cientista que para mim é maluco, chamado de Projeto Enxofre, que ele fala que para resolver o problema do aquecimento global é fácil, é só jogar enxofre na atmosfera, porque é provado que em ano que tem muito vulcanismo, então exala, né, os vulcões exalam enxofre na forma de gás, a temperatura na Terra fica mais baixa. Então ele fala assim, se a gente jogar enxofre na forma de gás na atmosfera, a gente vai diminuir a temperatura do planeta. Só tem um efeitinho colateral, sabe? O céu vai ficar laranja. A gente perderia o azul do céu. O céu ficaria laranja. Aí você imagina, você falando aí de olhar para o céu, porque o azul, ele é uma cor tranquilizante. Imagina um céu laranja, nesse estresse da vida aí que a gente está, né? Se a gente pôr um céu laranja, como é que vai ser o nosso estresse? Então, é uma coisa interessante. Depois, se você quiser ler sobre isso, vocês, de modo geral aí, né? Chama Projeto Enxofre, tá? Continuando aqui, meninos. O número 7. As metrópoles são o ambiente que mais expressa a intervenção humana no meio ambiente. Como eu disse para vocês, a cidade é a maior intervenção humana na natureza, né? E aqui pergunto, sobre o meio ambiente urbano nas grandes metrópoles, é incorreto afirmar que o errado é a letra A, que fala no verão ocorre a inversão térmica. Não precisa nem ler o resto, né? A inversão térmica é um fenômeno característico do inverno, tá? A número 8. O crescimento urbano, priorizando a construção de casas, prédios, viadutos, ruas e avenidas, configura o domínio do concreto sobre as áreas verdes da cidade. Isso altera significativamente o clima, proporcionando a formação de um microclima. Essa expressão microclima, ela deve ser destacada aí por vocês, né? Então, se você acaba criando, tem lá, quando a gente estuda lá em geografia, qual que é o clima de São Paulo? Né? Beleza, mas existe um microclima na região metropolitana de São Paulo. É desenvolvido, alterado, né? Vamos falar assim, pelas mudanças do ser humano naquela região, principalmente aí pela poluição, tá? Então, isso ficou claro para vocês? Quando eu falo em microclima, eu estou falando da interferência desses fatores aí, né, antrópicos sobre o clima da região. Tá? Então, fala, esse fenômeno climático denomina-se ilha de calor. Né? Então, aqui está falando em respeito da construção de prédios e da falta de áreas verdes. Então, você vai ter um calor maior
nas áreas centrais do que nas áreas de periferia, né? Lembrando que periferia é longe do centro, tá? A número 9, nós temos aqui, né, mostrando água da atmosfera, mais óxido de enxofre e nitrogênio, né, que vai formar aí a chuva que a gente chama de chuva ácida, né? Aqui está mostrando como se a região industrializada fosse uma região mais distante, que vai levar essa chuva para o centro das cidades, inclusive para as áreas rurais, que aqui, ó, né, a área verdezinha aqui está mostrando isso, tá? E aí fala, a chuva ácida é um fenômeno ambiental que atinge diferentes lugares em todo o mundo, com os mais variados consequências negativas. A esse respeito, considere as afirmativas a seguir. Eu achei essa questão, eu pessoalmente, que ela exigia assim, um conhecimento muito grande de regiões industrializadas do mundo afora, tá? Então, assim, são detalhes aqui que estão falando na questão que te levariam a errar. Achei uma questão, assim, na minha concepção, uma questão difícil, porque ela não está falando de Brasil, ela está falando de mundo. Então, o número 1 fala, os lugares com maior queima de combustíveis fósseis são os mais propensos à sua ocorrência, da chuva ácida. Nos Estados Unidos, a região dos Grandes Lagos e a região Nordeste, onde as atividades econômicas ainda consomem carvão mineral e derivados de petróleo. Verdadeiro, porque essa é a região de industrialização mais antiga dos Estados Unidos, tá? Agora, olha para você ver aqui como é que é difícil. Essa aqui, ó. Na Europa, a sua incidência está mais concentrada ao longo dos vales fluviais, que conta com atividades urbanas e industriais, porque os rios na Europa, eles são verdadeiras portas de entrada aí do processo de industrialização, devido principalmente à facilidade aí dos meios de transporte. Desse modo, proporcionalmente, os vales do rio Tejo e Don tendem a apresentar maior ocorrência de chuvas ácidas que o vale dos rios Reno e Tâmisa. Não, porque o rio Reno e o Tâmisa estão em regiões muito mais industrializadas que o Tejo e o Don, né? O Tâmisa é aquele lá de Londres, não é isso? E o Reno é o da Alemanha, se eu não estou enganado. Então, Reno e Tâmisa estão em regiões muito mais industrializadas que o Tejo e o Don. Esse Tejo aqui eu nem sei onde que ele é, esse Don muito menos. Tá? Então, essa questão ela exige uma interpretação geográfica muito elevada. Eu achei ela difícil, tá? E na China, isso aqui é quase que uma pegadinha. Fala assim, ó, na China, o problema da chuva ácida tem se agravado como o crescimento da industrialização do país. Tá aí tudo certo. Concentrado principalmente na porção ocidental. Na verdade, na porção oriental da China, concentração industrial. Na porção perto do oceano. A ocidental é aquela parte lá onde está a cordilheira lá do Himalaia, aquela parte interiorana da China, onde está a maior concentração rural. Eu achei essa questão bem difícil, tá? E aí a número 4 fala assim, ó, no Brasil, o polo industrial de Cubatão é um importante emissor de gases liberados de queima de atividades petroquímicas e siderúrgicas. Nesse caso, o problema se estende a trecho da Serra do Mar em razão aí da ocorrência de chuvas orográficas. É verdadeiro, mas lembrando que Cubatão não é mais a cidade mais poluída do mundo. Ela continua sendo uma região de produção de chuva ácida, mas graças a Deus aí, graças às interferências que a gente falou na aula passada, Cubatão conseguiu resolver e deixar de ser essa cidade mais poluída do mundo. Vocês entenderam? É uma questão difícil. Eu achei uma questão difícil, tá? Então, estão corretas aí a 1 e a 4. Posso? Continuar, vocês estão muito caladinhos, espero que esteja tudo bem. A número 10 fala, os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas têm causado grandes transformações no mundo quanto aos impactos ambientais na atmosfera, é correto afirmar. Eu acho que eu não vou poder ler um por um, porque eu estou olhando aqui meu tempo, eu não dou conta de corrigir depois o resto. Então, as erradas são a 1, tá? E a 4. Se teve alguma dúvida, me pergunta, tá? Estão corretas a 2, a 3 e a 5, tá? Aqui, ó, fala que a chuva ácida, quando ela cai no museu lá do Parthenon, não causa dano. Lógico que causa, né? A número 11, eu achei uma questão tão enjoada de fazer, porque ela não tem dado nenhum para você, né? Não tem um texto explicativo, não tem nada, e quer que você praticamente adivinhe o que quer dizer essa legenda aqui. Né? Uma questão, na minha concepção, muito mal formulada. Fala assim, ó, a legenda pode ser corretamente preenchida com as seguintes informações. 1 seria poluição do ar e da água por atividade industrial. 2, contaminação do solo e água por agrotóxicos, que seria essa parte aqui de listradinho, né? Que seria maior, vamos falar assim.
né? 3, ocorrência de chuva ácida e contaminação do solo e da água por mineração. Achei uma questão muito feia, feia, porque ela não te dá subsídio para você fazer nada, né? Ela só quer que você adivinhe. Se tivesse um texto, você imagina uma questão dessa aí, né? No Enem não cai um trem desse solto assim, mas imagina uma questão dessa no Enem, tá? A número 12 fala assim: analise as afirmações que tratam sobre o ciclo hidrológico e assinale com F as afirmativas verdadeiras e F as falsas. Todas aqui são verdadeiras. É a letra D. Alguém teve alguma dúvida aqui em alguma dessas alternativas? 12? Estou achando vocês muito caladinhos. Pode me chamar no chat, pode abrir o microfone. Tá tranquilo? Vou continuando, então. A número 13 fala assim: dispensar um tratamento adequado ao lixo é de maior importância na atualidade. Eu queria que vocês grifassem isso aqui, mesmo o dado estando muito antigo. Olha só, aqui fala que em 1996, tá? São Paulo produzia 350 quilos de lixo por pessoa, tá? Aqui fala, peraí, se fala se é dias, como é que é? Acho que é por ano, né? Considerando que o lixo produzido 365 quilos por ano de lixo, né? Então a pessoa produz mais ou menos 1 quilo de lixo por dia em São Paulo em 1996. Em Washington, Estados Unidos, lá, era 1.300 quilos por pessoa. Estão lembrados que eu disse para você na explicação que a gente pode medir a riqueza de um país pela quantidade de lixo que ele produz? Então, quanto mais rico é o país, mais lixo ele produz, tá? E aqui perguntou para você o seguinte: sobre essa problemática, está correta a seguinte afirmação. A que está correta aqui é a letra C, que fala que mais de 70% do lixo brasileiro é depositado a céu aberto, que seria o lixão lá, causando a poluição das águas subterrâneas, pois a lixiviação provocada pela chuva libera substâncias que podem ser nocivas aí à população. Lixiviação seria a lavagem do lixo pela chuva, né? Não vem da palavra lixo, não, tá? Vem de percorrer aquela área ali, tá? Se tiver dúvida, marcou outra pergunta. 14. A pesquisa de informações básicas municipais sobre o meio ambiente, realizada em 2002, aponta 70% dos municípios com algum tipo de impacto ambiental, como o quadro a seguir. Aí aqui tem, né, cidades que não registram nenhum impacto no ambiente, e municípios que declaram ter algum tipo de problema ambiental. Eu, na verdade, não acredito que existam 1.300 cidades que não têm nenhum problema ambiental. Talvez a pessoa não saiba o que é problema ambiental, né? Que aí fica mais sério, tá? Aí pediu para você marcar aí, né, o que estava, quais são as corretas. A única que está errada é a 3, que fala que as áreas legalmente protegidas não sofreram impactos como desmatamentos, queimada e caça de animais silvestres. Infelizmente, não existe esse controle aí no Brasil e essas áreas, mesmo estando protegidas por lei, não são respeitadas. Então, é a letra E. A número 15 fala: a fotografia a seguir mostra um aspecto das enchentes que atingiram aí no mês de junho de 2014 a região sul, não é? O que causa essas chuvas aqui na região sul, principalmente no mês de junho, que é inverno? Né? É quando a massa polar atlântica fica presa na região sul, né? Então é um bloqueio de frente fria, fazendo com que cause enchentes aí na região sul, tá? A 16 tem uma foto de Bangladesh, perguntando a que está relacionada essa enchente aqui de Bangladesh. Essa ninguém pode errar, né? Está relacionado às monções lá que acontece no Sudeste Asiático, né? Todos os anos nós temos as monções de verão e as monções de inverno. As monções de verão causam grandes enchentes aí na região, tá? A questão 17, outro dia eu tive quase uma discussão com uma pessoa muito querida minha por causa disso, por causa daquele ministro lá que falou aquela asneira que o inverno brasileiro estava, Nordeste brasileiro acompanha o inverno da região Norte, pelo amor de Deus, eu tive vontade de sair correndo. Aí ela falou assim, não, mas lá no inverno chove, né? Que tipo assim, puxa vida, não teve aula de geografia, nós aprendemos isso ano passado, né? Chove no inverno nordestino, na região da Zona da Mata? Sim, porque encontra a massa tropical atlântica com a massa polar atlântica. Isso que causa as chuvas lá. Né? No mês de junho, no mês de julho, ó, é mais barato ir para a praia? Porque vai correr o risco de você ir para a praia e pegar chuva todos os dias. Aquele povo que vende coisas de formatura para vocês lá de terceiro ano, fica doido para vender
em julho para vocês. Por quê? Porque pode ter chuva. Isso não quer dizer que lá seja verão. Lá é inverno. Só que é o único clima brasileiro que tem chuvas concentradas no inverno, tá? Então tá falando para nós disso aqui, dessas chuvas, e pergunta o motivo. Aluno meu que errar isso aqui, sinta a orelha puxada, porque ano passado eu expliquei muito isso. Muito mesmo, tá? A número 18 vai falar aqui, né, depoimento de uma vítima de enchente de São João del Rei, Minas Gerais, de 2012. Aí fala, entre os processos de ocupação urbana que explica o fenômeno acima, eu não concordei com essa questão. Para mim, todas são corretas, né? A única coisa que explica ser a letra D é se você levar em conta que é a cidade de São João del Rei. E lá não tem asfaltamento. Só por isso que pode ser a letra D. Vocês estão entendendo? Tá? Porque se você considerar que não é São João del Rei, que é uma cidade como outra qualquer, não é uma cidade histórica, tá? Ela tem asfaltamento e isso acontece, tá? Então, o desmatamento vai causar, né, aumento das enchentes, obra de canalização de rios, ocupação desordenada e também a permeabilização do solo pelo asfalto vai aumentar as enchentes. Então, é a letra D, se você considerar a cidade de São João del Rei, porque ela é uma cidade tombada e não tem asfaltamento. Vocês entenderam, meninos? Ah, gente, eles estão calados demais. Eu tô preocupada. Ô, Carol, no caso de ser um problema, não seria impermeabilização do solo, não? Para ser um problema? Foi isso que passou batido? Quem tá falando? Lucas. Lucas? Lucas. Aí eu concordo. Foi erro da professora, então mesmo. Porque eu fiquei pensando, gente, tudo isso aqui é causa, porque aqui seria impermeabilização, né? Eu li, aqui está escrito permeabilização, ou seja, o solo, a água está entrando no solo. Seria impermeabilização. Muito bem, Lucas. Passou batido. Eu fiquei encucada com essa questão, pelejando com ela um tempão. Tá vendo? É isso que acontece na prova. Ai, no Enem da vida. Obrigada. O que o Lucas falou, Carol? Oi. O que o Lucas falou? Ele falou que aqui não está escrito impermeabilização. Está escrito permeabilização. Se está permeável, né, não tem como um solo ser permeável com asfalto. Por isso que está errado. Aqui seria impermeabilizado. Entendeu? É a palavra. É impermeabilização do solo pelo asfalto. Aqui está escrito permeabilização do solo. Isso aqui é a famosa pegadinha, sacanagem que acontece no Enem. No Enem, geralmente não acontece tão coisas assim, não, mas em vestibulares é comum isso acontecer. Vestibular, que é de São João del Rei mesmo. Entendeu? Quem perguntou aí? Por último, que eu não vi quem foi. A questão 19 fala: grande parte das cidades brasileiras sofre com problema de inundações. A expansão urbana desenfreada invade as planícies fluviais, que eu falei com vocês que são as áreas de várzea, que são áreas naturais onde os rios, nos períodos chuvosos, acabam transbordando. Aí aqui tem, olha só, como é que era, não é? O rio Tietê antigamente, não fala a data, não tem data aqui, tá? E como que é o rio Tietê atualmente? Olha só, para começar, vocês estão observando que o rio tinha uma curva aqui? Olha, por favor, me acompanha. Aqui, ó, a curva do rio, tá vendo? E olha aqui o rio. O que aconteceu aqui? Ele foi desviado, eles fizeram isso aqui com o rio, né? Então, houve um desvio do curso natural do rio, tá? Olha que as áreas todas ocupadas, eles ocuparam a beirada do rio todo, canalizou o rio todinho. Isso aqui tá tudo canalizado, tá? E aí pergunta para você o que está aí errado, né? Então, eu marquei coisas erradas aqui, tá? É um rio meândrico. Por que não é meândrico? Meandro são as curvas do rio. Eles tiraram todas as curvas do rio, tá? Então, isso acaba ocasionando enchentes, o fato dele não ser meandro, tá? Mantém ainda suas margens mata ciliar. Tem nada de mata ciliar aqui, ó. Só tem construção. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo. A número 20 aqui fala sobre a charge satiriza a dicotomia evolução tecnológica e lixo eletrônico, né? Então, no instantinho que a tecnologia vira lixo. E está te perguntando, nesse sentido, o que é correto afirmar? Todas são corretas. Existe uma política nacional de resíduos sólidos, tá? Que faz o que a gente chama de logística reversa, que obriga o fabricante, por exemplo, de pilhas, de qualquer tipo de tecnologia, a recolher esse lixo eletrônico, tá? Todos aqui estão corretos.
tá? A questão 21 perguntou para nós o seguinte, aqui tem uma foto do lixão de Gramacho, né? E perguntou o seguinte, a gestão de resíduos sólidos em grandes cidades envolve uma complexidade de problemas que demanda ações eficientes para o poder público. Cite 4 problemas relacionados à coleta e descarte de lixo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu pus vários aqui, tá? O próprio lixão, que é um problema nesse lixão a céu aberto, a contaminação do solo e do lençol freático, a presença de vetores de doença, como aí, por exemplo, ratos, urubus e outros animais, o mau cheiro, a pequena coleta seletiva, né? Não acontece a coleta seletiva, é tudo jogado do mesmo jeito. A exploração da miséria humana, que é muito claro aqui, né? Aqui fala que quando fechou esse lixão de Gramacho, 1.700 pessoas que viviam desse lixo pararam de ter como sobreviver. E a degradação ambiental, né? Contaminação do solo e por aí vai, tá? Deu para pegar isso aqui, gente? Qualquer coisa, vocês tiram um print aí da tela, depois vocês copiam, porque vai cair. Tem 1 minutinho só. E a questão... A gente viu, Carol, um documentário sobre esse lixão. Ah, que legal. No Fundamental? Não, em artes, por causa do Vinícius, que ele fez um trabalho com o pessoal do lixão desse. Que bom, fico feliz. Reaproveitar resíduos orgânicos é bom tanto para quem transforma em adubo, quanto para quem protege a saúde do planeta e da humanidade, né? Os resíduos orgânicos são formados por mais de 50% do lixo doméstico, sendo descartado em aterros e lixões. Porém, podem entrar nessas estatísticas os lixões licenciados para receber os aterros, né? Para receber resíduos sólidos urbanos. Aí pergunta, das possibilidades de reaproveitamento dos rejeitos orgânicos caseiros e de empresa, destaca-se o processo de compostagem de resíduos alimentares, que eu acho que é o que menos ocorre, né? Porque a gente joga aí o lixo orgânico, o resto de comida, no lixão. Gente, vai acabar, vai cair. Muito obrigado. Até semana que vem. Beijo no coração de vocês aí. Falou.